Você já parou para olhar com atenção para as suas mãos? Depois dos 50 e 60 anos, muita gente começa a notar mudanças sutis. As mãos ficam mais frias, às vezes incham, tremem levemente, perdem força ou mudam de aparência. E quase sempre a reação é a mesma. Isso é normal da idade. Mas o que pouca gente sabe é que as mãos costumam ser uma das primeiras partes do corpo a dar avisos quando algo não vai bem internamente. Isso acontece porque elas estão cheias de nervos, vasos sanguíneos e articulações, e qualquer desequilíbrio no corpo pode acabar se refletindo ali. Esses sinais nem sempre significam algo grave, mas ignorar completamente pode fazer com que avisos importantes passem despercebidos por muito tempo. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer sinais silenciosos que podem aparecer nas mãos e entender por que eles merecem atenção, especialmente depois dos 50 anos. Não para gerar medo, mas para ajudar você a observar o corpo com mais consciência. Aviso importante: este vídeo é informativo e não substitui a avaliação de um profissional de saúde. Qualquer alteração percebida no corpo deve ser avaliada por um médico ou profissional de saúde de confiança. Se esse tipo de conteúdo é útil para você, deixe o like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo a cidade de onde você está assistindo. Isso ajuda muito o canal a crescer. 1. Perda de força ou dificuldade para segurar objetos. Um dos primeiros sinais que muitas pessoas percebem nas mãos é a perda de força. Objetos começam a escorregar com mais facilidade. Abrir potes fica mais difícil. Segurar sacolas cansa rápido. E tarefas simples passam a exigir mais esforço. Muita gente associa isso apenas ao envelhecimento natural. E, de fato, com o passar dos anos, a força muscular tende a diminuir. Mas quando essa perda acontece de forma mais evidente ou acelerada, as mãos podem estar mostrando que os músculos e as articulações não estão sendo tão bem sustentados quanto antes. As mãos dependem de uma combinação delicada entre músculos, articulações, nervos, boa circulação. Qualquer desequilíbrio nesse sistema pode se manifestar primeiro ali, porque as mãos são muito usadas no dia a dia e exigem movimentos precisos. Além disso, a perda de força nas mãos pode vir acompanhada de cansaço rápido, sensação de rigidez, dificuldade para movimentos finos, menor firmeza ao apertar algo. O ponto importante não é comparar com a força da juventude, mas sim observar mudanças progressivas que impactam a rotina. Quando tarefas simples começam a ficar difíceis, o corpo pode estar pedindo mais atenção. No próximo sinal, vamos falar sobre formigamento, dormência ou sensações estranhas nas mãos, algo muito comum depois dos 50 e que muitas vezes é ignorado. 2. Formigamento, dormência ou sensações estranhas nas mãos. Outro aviso comum que aparece nas mãos é o formigamento, a dormência ou aquela sensação estranha de choque leve, agulhadas ou mãos adormecidas sem motivo aparente. Muita gente sente isso e pensa que é apenas posição errada ao dormir, cansaço do dia, algo passageiro. Mas quando essas sensações passam a ser frequentes, aparecem mesmo em repouso ou começam a atrapalhar tarefas simples, as mãos podem estar mostrando que os nervos não estão funcionando como deveriam. Com o envelhecimento, os nervos ficam mais sensíveis a alterações na circulação, no metabolismo e na forma como o corpo processa nutrientes. E como as mãos estão na extremidade do corpo, elas costumam sentir esses efeitos antes de outras regiões. Essas sensações podem estar relacionadas a compressão ou irritação dos nervos, circulação menos eficiente, dificuldade do corpo em nutrir adequadamente o sistema nervoso. Ignorar esse sinal pode levar a perda gradual de sensibilidade, dificuldade em perceber temperatura ou pressão, maior risco de acidentes domésticos. Por isso, formigamento e dormência não devem ser tratados apenas como algo normal da idade.
especialmente quando se tornam repetitivos. No próximo sinal, vamos falar sobre inchaço nas mãos ou nos dedos, algo que muitas pessoas notam ao acordar ou ao longo do dia, mas raramente associam à saúde geral. 3. Inchaço nas mãos ou nos dedos. O inchaço nas mãos ou nos dedos é outro sinal silencioso que muitas pessoas percebem, mas acabam ignorando. Ele costuma aparecer ao acordar, no fim do dia ou após longos períodos parado, e muita gente acha que é apenas retenção de líquido ou algo sem importância. Mas quando esse inchaço acontece com frequência, deixa os dedos mais rígidos, dificulta colocar ou tirar anéis, vem acompanhado de sensação de peso ou desconforto. As mãos podem estar mostrando que o corpo está tendo dificuldade para equilibrar líquidos e circulação. Com o passar dos anos, o organismo pode ter mais dificuldade para retornar o sangue das extremidades, manter o equilíbrio entre líquidos, lidar com inflamações leves e persistentes. Como as mãos estão sempre em movimento e cheias de articulações pequenas, qualquer desequilíbrio costuma se manifestar ali de forma mais visível. Além do desconforto, o inchaço frequente pode afetar a mobilidade dos dedos, a destreza manual, a força ao segurar objetos. O ponto importante não é o inchaço ocasional, mas sim a repetição do sinal. Quando ele se torna comum, vale observar com mais atenção e buscar orientação adequada. No próximo sinal, vamos falar sobre rigidez, dor ou dificuldade para movimentar os dedos, algo que muita gente aceita como normal, mas que pode indicar que o corpo está pedindo cuidado. 4. Rigidez, dor ou dificuldade para movimentar os dedos. Outro sinal que costuma aparecer de forma silenciosa nas mãos é a rigidez nos dedos, especialmente ao acordar ou após períodos de descanso. Muitas pessoas sentem que os dedos estão travados, demoram a soltar ou doem ao iniciar os movimentos. É comum ouvir: "Isso é normal da idade." Mas quando essa rigidez se torna frequente, dura mais tempo ou começa a limitar atividades simples, as mãos podem estar mostrando que as articulações não estão funcionando como antes. Com o envelhecimento, as articulações podem perder flexibilidade, produzir menos lubrificação natural, ficar mais sensíveis a processos inflamatórios. Como as mãos possuem várias articulações pequenas e muito utilizadas, elas acabam sendo um dos primeiros lugares a demonstrar esse desgaste. Além da rigidez, podem surgir dor ao fechar ou abrir a mão, estalos ao movimentar os dedos, dificuldade para movimentos finos, como abotoar roupas. O ponto central não é sentir algum desconforto ocasional, mas sim quando isso começa a interferir na rotina. Nesse momento, a rigidez deixa de ser apenas um incômodo e passa a ser um sinal de atenção. No próximo e último sinal, vamos falar sobre mudanças na cor ou na temperatura das mãos, algo que muitas pessoas notam, mas raramente associam à saúde geral. 5. Mudanças na cor ou na temperatura das mãos. Um último sinal silencioso que merece atenção são mudanças na cor ou na temperatura das mãos. Muita gente percebe que as mãos ficam frequentemente frias, às vezes arroxeadas, pálidas ou até quentes demais, sem uma explicação clara. Essas alterações costumam estar ligadas à forma como o sangue circula e como o corpo regula a temperatura nas extremidades. Com o envelhecimento, os vasos sanguíneos podem perder flexibilidade e a circulação pode se tornar menos eficiente, e as mãos acabam mostrando isso primeiro. Mãos sempre frias podem indicar que o sangue não está chegando com a mesma facilidade. O corpo prioriza outras regiões. Há dificuldade de adaptação dos vasos. Já mãos muito quentes, principalmente quando vêm acompanhadas de desconforto, podem indicar resposta exagerada dos nervos, processos inflamatórios leves e persistentes, dificuldade do corpo em equilibrar estímulos,
O mais importante é observar se essas mudanças acontecem com frequência. Não dependem do clima. Vêm acompanhadas de outros sinais, como dor, dormência ou inchaço. Quando isso ocorre, não é motivo para medo, mas sim para atenção e acompanhamento, especialmente depois dos 50 e 60 anos. Ao longo deste vídeo, você conheceu sinais silenciosos que podem aparecer nas mãos e que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia. Perda de força, formigamento, inchaço, rigidez e mudanças na cor ou na temperatura não surgem por acaso. Eles não significam necessariamente que exista um problema grave, mas podem indicar que o corpo está tentando se comunicar. Depois dos 50 e 60 anos, observar esses sinais com mais atenção faz parte de cuidar da própria saúde. Não existem milagres nem soluções rápidas, mas informação, acompanhamento adequado e pequenos cuidados consistentes fazem toda a diferença ao longo do tempo. Aviso importante: este vídeo é informativo e não substitui a avaliação de um profissional de saúde. Qualquer alteração percebida nas mãos ou no corpo deve ser avaliada por um médico ou profissional de saúde de confiança. Se esse conteúdo te ajudou, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho e comenta aqui embaixo a cidade de onde você está assistindo e se já percebeu algum desses sinais nas mãos.